os detalhes sobre o caso Hugo Souza no Flamengo. O Corinthians tem a partir de 1º de outubro para exercer a compra do goleiro, mas a dúvida que todo mundo quer saber é: o Flamengo pode negar, já que o Corinthians está devendo uma bolada pelo Mateuzinho, e seria interessante, já que o goleiro se valorizou muito, para tentar vender mais caro depois? Vou contar todos os detalhes do contrato, tanto de venda do Mateuzinho, quanto de empréstimo do Hugo Souza, para saber se o Flamengo tem como lucrar ainda mais com essa dívida, com essa tentativa aí de calote do Corinthians, beleza? Pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital. Estamos aqui hoje para falar sobre o caso Hugo Souza no Flamengo. E aí isso envolve uma série de lados aí. Começando explicando que o Corinthians, como todo mundo sabe, ele está afundado em dívidas. O Corinthians fez esses dias uma coletiva, o time financeiro do Corinthians fez uma coletiva explicando a situação, dizendo que eles estão tentando renegociar todas as dívidas, equacionar em alguns anos essa dívida, só que hoje o montante total de dívida do Corinthians é por volta de 2 bilhões de reais. Beleza? Só isso. Tirando isso, o Corinthians deve o Mateuzinho, a compra do Mateuzinho ao Flamengo, que foi uma compra aí de 4 milhões de euros, e o Corinthians só pagou 2 de 10 parcelas, sendo que as parcelas são de valores diferentes, e essa terceira parcela seria a maior, de um valor aí por volta de 8 milhões de reais, de um total de 24, 25 milhões, que foi a venda total do Mateuzinho. Então, deve bastante dinheiro ao Flamengo e não está pagando. Porém, agora tem essa situação do Hugo Souza, que está por empréstimo no Corinthians, um empréstimo que foi pago no início, empréstimo de 200 mil euros, foi pago já ao Flamengo no início, só que eles têm uma opção de compra no contrato. E aí é que fica a dúvida maior. O Corinthians pode exercer essa opção de compra a qualquer momento, quanto custa? O Flamengo pode negar, já que o goleiro se valorizou muito e a opção de compra é de 800 mil euros. Será que vale a pena para o Flamengo? Tudo isso eu vou explicar logo depois desse recadinho aqui. Pega a visão, segue o Lucão no @LucãoVital no Instagram e no YouTube e no @Lucão_Vital no Kawaii e no TikTok. Beleza? Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar se você gosta desse tipo de assunto com os amigos, com a família, com todo mundo que gosta de futebol, do Flamengo. Beleza? Conto com vocês aí. Então, voltando aqui ao caso do Hugo Souza, o ponto principal aí são 2 negócios diferentes. Então, o Flamengo, nesse caso do Mateuzinho, ele tem uma dívida que o Corinthians já foi notificado 2 vezes por essa terceira parcela e ainda não pagou. Só que, para esse caso específico, essa venda, o Flamengo pediu garantias financeiras naquele momento e a garantia que ele recebeu foi com a Brax. Quem é a Brax? É uma empresa de placas esportivas, de marketing esportivo, que tem contratos tanto com o Flamengo quanto com o Corinthians, e foi fechado que, caso o Corinthians não pague o Flamengo, a Brax vai repassar em 2025 esse mesmo montante que seria destinado ao Corinthians, porém para o Flamengo, para cobrir esse valor que não foi pago, com todos os juros, todas as correções até o ano que vem. Feito isso, o Flamengo não vai ter mais essa pendência com o Corinthians, e aí assim a Brax vai pagar a menos o que teria que pagar ao Corinthians, e aí o problema vai estar resolvido. Então, esse caso é um caso, e o outro caso do Hugo Souza é outro caso. Então, o Flamengo pediu as garantias financeiras sobre o Mateuzinho, teve essa garantia da Brax, e o caso do Hugo Souza é outro, diferente. Se o Corinthians por acaso não pagar, aí o Flamengo vai ter que ir atrás. E isso eu digo
os valores de empréstimo e os valores de pagamento por jogo, que ainda tem isso. Tem os 500 mil reais que o Corinthians tem que pagar por jogo que o Hugo Souza for jogar contra o Flamengo. Então, entra aí mais um detalhe dessa história meio complicada. Vamos lá, vamos voltar do início só falando de Hugo Souza agora. 200 mil euros pagos no início do empréstimo, 500 mil reais que já foram pagos pela partida que o Hugo Souza jogou contra o Flamengo. E aí agora, virando para o mês de outubro, entra um novo capítulo. Por quê? O contrato de empréstimo do Hugo Souza prevê que, a partir de 1º de outubro, o Corinthians pode exercer o pagamento para compra de 60% do passe do Hugo Souza por um valor de 800 mil euros. Isso aí gira em torno de 4,8, 5 milhões de reais. Ok? Ele pode exercer esse pagamento. Mas em que condições ele tem que fazer esse pagamento? Ele tem que informar e pagar no ato à vista ou apresentar garantias financeiras que o Flamengo aceite. Então não é qualquer garantia, o Flamengo precisa aceitar caso o Corinthians não pague no ato e à vista. Então, pode ser que o Corinthians venha de novo com essa história da Brax e o Flamengo as prove ou não. E aí o que o Flamengo talvez possa tentar fazer é exigir o pagamento à vista. Porque se não for pago à vista, o Flamengo pode não aceitar e pode tentar ir jogando esse negócio pro fim do ano, que aí acaba o contrato de empréstimo do Hugo Souza e o Flamengo consegue vender mais caro, porque o Hugo claramente se valorizou muito com essa passagem pelo Corinthians até o momento. Tá agarrando muito, tá empolgado, tá com muito bom desempenho. Agora, do lado do Corinthians, eles precisam correr contra o tempo, porque dia 1º é terça-feira, quarta tem a Copa do Brasil já o primeiro jogo, e caso o Corinthians não pague essa compra da parte de 60% junto ao Flamengo, já na quarta-feira eles precisam pagar 500 mil reais pro Hugo poder jogar. E na semana seguinte tem o segundo jogo, tem que pagar 500 mil de novo. E aí é um gasto a mais. Então o Corinthians deve estar correndo atrás disso para fazer o pagamento logo dos 800 mil euros e evitar ter que pagar esses 500 mil reais ao Flamengo por jogo daqui para frente até que seja feita a compra ou que acabe o contrato dele de empréstimo. Então, esse é o cenário. O Flamengo não pode associar com o caso do Mateuzinho, apesar de o Corinthians eticamente, de forma seria mais honesta, mais ética, o certo seria pagar, quitar o que tem de dívida em relação ao Mateuzinho para depois fazer a compra do Hugo Souza. O Flamengo hoje, por ter assinado esse contrato de empréstimo com opção de compra ao Corinthians, ele, por outro lado, ele não tem a opção de não vender. É a opção do Corinthians de comprar ou não, mas ele pagando o que está predefinido lá no contrato, o Flamengo não tem a opção de não vender. Então, é essa a situação. É ruim para o Flamengo, são valores baixos. Para o que o Hugo Souza joga hoje, pode até ser um valor baixo, mas ele não vinha bem no Flamengo, ele não teve a vitrine necessária lá em Portugal. E no Corinthians ele sim, ele tá aparecendo para todo mundo, é uma vitrine muito grande, e o Flamengo ainda ficaria com 40% dele, caso ele seja vendido, que provavelmente seria por um valor muito acima do valor que foi pago agora por ele, que seria pago agora por volta de 1 milhão de euros, se a gente somar tudo. Então eu não acho tão ruim, por causa do momento daquela época e pelo quanto ele se desenvolveu aqui no Corinthians. Agora, se o Corinthians se enrolar, não conseguir pagar e for pagando por jogo, e chegar no fim do ano o Flamengo continuar com 100% dele e puder vender mais caro ou até utilizá-lo no elenco, aí seria o mundo ideal. Mas eu acho que o Corinthians vai dar um jeito, vai arrumar uns parceiros e vai fazer o pagamento. Mas essa é a situação. Aí a gente vai ficar de olho nessa semana para entender como é que vai se desenrolar esse assunto e qualquer atualização eu faço um novo vídeo aqui para vocês com todos os detalhes. Beleza? Era isso.
pega a visão, segue o Lucão no @LucãoVital no Instagram, no YouTube, no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Curte o vídeo, compartilha com os amigos, ativa o sininho para não perder nenhum novo vídeo aqui. E é isso, gente. Pega a visão, segue o Lucão. Até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!